Olá! Hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas como funciona a energia solar em casa. Tipo, como é que a luz do sol de repente vira eletricidade que liga uma televisão? Vamos mergulhar nessa história? Pra gente começar, vamos ter uma ideia da escala disso tudo. A quantidade de energia que o sol manda pra gente é simplesmente astronômica. O grande desafio, e onde está toda a genialidade da tecnologia solar, é justamente descobrir como capturar e converter uma pequena fraçãozinha dessa energia para o nosso uso do dia a dia. Então, a primeira coisa importante para entender, e que causa muita confusão, é que existem basicamente duas maneiras de usar a energia do sol em casa. Uma delas gera eletricidade e a outra, calor. E olha, elas não são a mesma coisa. E aqui está a diferença fundamental. De um lado, o solar fotovoltaico, o famoso FV. É ele que usa semicondutores para criar eletricidade de verdade. Quando alguém fala em painel solar, é quase sempre disso que está falando. Do outro lado, tem o solar térmico. A ideia aqui é bem mais simples. É só usar o calor do sol para esquentar um líquido, sabe? Para aquecer a água do chuveiro, da piscina. Mas nosso foco total aqui vai ser no fotovoltaico, que é o sistema que alimenta a casa inteira. Agora, vamos dar um zoom bem grande. A gente vai sair do telhado e ir lá para o nível microscópico para entender onde a mágica acontece de verdade. Tudo se resume a um componente, a célula solar de silício. O coração da célula solar é uma coisa chamada junção PN. Dá para pensar nela como o motor de um carro, ou talvez como um escorregador de mão única só para elétrons. É uma estrutura super inteligente que cria um campo elétrico, e esse campo é a peça-chave que obriga os elétrons a se moverem numa direção só, criando a corrente elétrica. Então, o processo funciona mais ou menos assim. Primeiro, a luz do sol, que é feita de fótons, bate na célula e, arranca um elétron do lugar dele. Onde o elétron estava, agora tem um buraco, que a gente chama de lacuna. E é aí que entra a nossa estrela, a junção PN. Aquele campo elétrico que a gente acabou de falar age como um separador, empurrando o elétron para um lado e a lacuna para o outro. E por fim, uns fiozinhos de metal no painel coletam todos esses elétrons em movimento e, pronto, temos um fluxo de eletricidade, a tal da corrente contínua. Ok, a ciência dentro da célula já está clara. Agora vamos dar um passo para trás de novo e ver como essas células todas se juntam para formar um sistema residencial completo, porque não é só sobre os painéis, é sobre como todas as partes conversam entre si. Um sistema residencial padrão tem esses componentes principais. Tem os painéis, claro, a estrutura de montagem que prende eles no telhado, toda a fiação e, às vezes, baterias para guardar energia. Mas tem uma peça eletrônica ali no meio que é simplesmente vital. E essa peça é o inversor solar. A gente pode chamar ele de cérebro ou até de tradutor do sistema. A grande função dele é pegar um tipo de eletricidade e transformar em outro. E por que isso? Porque os painéis e as nossas casas falam línguas elétricas diferentes. Os painéis solares, como a gente viu, produzem corrente contínua, ACC. É um fluxo bem simples de elétrons, sempre indo na mesma direção. Pensa numa pilha ou numa bateria de carro. Só que todos os nossos eletrodomésticos, da geladeira até a lâmpada do quarto, foram feitos para usar corrente alternada, ou CA, que é o padrão da rede elétrica. Nessa corrente, o fluxo vai para frente e para trás o tempo todo. O inversor é justamente o aparelho que faz essa conversão, essa tradução, permitindo que a energia do sol possa alimentar todos os aparelhos de casa com segurança. Bom, vamos para a parte final, que é bem prática. Depois de gerar toda essa energia, como é que o sistema interage com o mundo lá fora? Existem basicamente 3 filosofias diferentes de conexão com a rede elétrica. A pergunta que fica no ar é: qual é a melhor estratégia? É melhor depender da rede, ser totalmente independente ou tentar pegar o melhor dos dois mundos? E essa tabela aqui resume as opções de um jeito bem claro. O sistema on-grid é o mais comum, o mais barato. Ele meio que usa a rede elétrica como uma bateria gigante, mas tem um porém. Se a rua fica sem luz, a casa também fica. Já o off-grid te dá a independência total, mas o custo é bem mais alto porque precisa de um banco de baterias grande e de um gerenciamento cuidadoso. E o híbrido? Bom, ele combina os dois. Fica conectado na rede para economizar, mas tem baterias para garantir que nada apague durante uma queda de energia. É a opção da economia com tranquilidade. Então, no fim das contas, a energia solar residencial é muito mais do que só economizar na conta de luz. É uma mudança de paradigma na forma como a gente gera e controla a nossa própria energia. E isso tudo deixa uma pergunta bem interessante para o futuro. Conforme mais e mais casas se tornam pequenas usinas de energia, o que isso significa para a rede elétrica como um todo e para a nossa independência energética? A resposta para isso está sendo escrita agora, nos telhados do mundo todo.